Olá pessoal, continuando, vamos aplicar a dependência linear no estudo de posição relativa entre duas setas. Aqui você consegue entender melhor o porquê que a equação paramétrica ela acaba sendo algo prático para se tratar. Vamos pensar o seguinte, eu tenho essas duas setas R1 e R2, quero saber a posição relativa. Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas distintas ou coincidentes. Para isso, então, basta eu verificar quais são os vetores de direção dessas duas setas e analisar se eles são LI ou LD. Então, vamos pensar, vou chamar aqui V1, o vetor de direção desta reta R1 é menos 2 e 3, são esses coeficientes dos parâmetros. O meu vetor V2, agora direção desta reta, da reta R2, é o menos 1 e 1. E agora basta eu analisar se esses vetores são LI ou LD, ok? Então aqui, para analisar, embora dê para perceber sem precisar do determinante, mas vamos calcular o determinante. Isso aqui vai me dar menos 2, esse pedaço é menos 3, então o determinante é menos 2 menos menos 3, que é igual a 1. Como esse 1 é diferente de zero, significa que esses vetores são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, significa que R1 e R2 serão concorrentes. Então, a interseção entre R1 e R2 vai me dar um ponto P qualquer. Se ele pedisse que ponto P é este, agora basta você resolver por um sistema. Como? Bom, eu quero saber o ponto que é comum aos dois. Se o ponto é comum, então imagine aqui que você tem um sistema cartesiano, ok? Nesse sistema cartesiano, você tem duas setas. Eu estou fazendo retas genéricas, não necessariamente retas que representem essas duas paramétricas aqui, só mesmo para explicar que se essas setas são concorrentes, significa que em algum momento haverá um ponto que tenha uma coordenada x e uma coordenada y comum às duas setas. Então, vou partir dessa premissa para poder resolver. Então, o que eu faço aqui? Se eu tenho essa situação, um x comum aos dois, significa que o x da minha primeira reta tem que ser igual ao x da minha segunda reta. Daqui, o que eu tiro? Eu começo a montar um sistema linear. S menos 2t igual a menos 4. Agora, o y da minha primeira reta, 1 mais 3t igual a 1 mais s. Ou seja, aqui s menos 3t igual a zero. Então, agora, eu tenho um sisteminha para poder resolver. Bom, para resolver, esse aqui está mais simples, eu vou dizer que S é igual a 3t e vou substituir na minha equação de cima. 3t menos 2t igual a menos 4, então daqui eu tenho que t igual a menos 4. Quem vai ser S? Bom, desculpa, nem preciso achar. Bastava achar um dos parâmetros, porque agora que eu tenho um dos parâmetros, eu sei que ponto vai ser esse. Se eu já achei que o t é menos 4, basta eu substituir menos 4 aqui. 3 menos 2 vezes menos 4 e 1 mais 3 vezes menos 4. Daqui eu tenho que x fica 3 mais 8, que vai ser 11, e y é 1 menos 12, que é menos 11. Ou seja, essas setas são concorrentes. Por que elas são concorrentes?
porque os seus vetores de direção são linearmente independentes, e o ponto de interseção dessas retas é o ponto, neste caso, 11 menos 11. Então fica simples de fazer, sem precisar de um esforço algébrico muito grande. Então o que eu faço? De novo, recapitulando. Já que está na forma paramétrica, eu pego os meus vetores de direção de cada uma dessas retas, vejo pelo determinante se são LI ou LD. Se for LI, são concorrentes. Se for LD, ou são paralelas ou são coincidentes. Vamos fazer mais um exemplo aqui para poder entender um pouquinho melhor. Bom, agora eu tenho uma reta que no meu caso foi dada na forma cartesiana e uma outra reta aqui na forma paramétrica. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa cartesiana e vou determinar a sua forma paramétrica. Vou fazer x igual a zero. Se eu acho x igual a zero, eu vou ter que y é menos 1/3. E vou fazer y igual a zero, então x igual a 1. Ok? Então, neste caso, essa minha reta vai ter que equação x, y, aqui é R1. Vamos achar o meu vetor AB. O meu vetor AB, vou fazer mais para cá. O meu vetor, chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Ok? Então, o meu vetor AB, já que o ponto A é 0 e menos 1/3 e 1 e 0, meu vetor AB vai ser 1 menos 0, ok? X de um menos x do outro, e 0 menos 1/3. Então aqui eu tenho que o meu vetor AB tem coordenadas 1 e 1/3. Então, quem vai ser minha reta R1? X igual a 0 mais 1, vou chamar de S, para ficar parecido com o outro, tá? 0 mais 1S, e o Y aqui foi 0 também, então 0 mais 1/3 de S. Bom, então eu posso dizer que o meu vetor V1 ele tem coordenadas 1 e 1/3. Uma vez que ele tem coordenadas 1 e 1/3, o meu vetor V2 vai ter coordenada menos 1 e 1. Agora vamos analisar se eles são LI ou LD. Então aqui, menos 1, 1, 1 e 1/3. Veja que eu botei primeiro o V2, depois o V1, isso não vai fazer diferença, tá bom? Então se eu multiplicar, isso aqui vai dar menos 1/3. Isso aqui vai ser 1. E vou terminar a conta que basta você perceber que menos 1/3 menos 1 é diferente de zero. Já que isso é diferente de zero, significa que eles são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, essas setas são concorrentes. Bom, essas setas são concorrentes. Se eu quisesse encontrar o ponto de interseção, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Vou deixar esse exercício para vocês e no material você vai ter a resposta, tá? O ponto de interseção é o ponto 1/4 e menos 1, é o ponto de coordenadas 1/4 e menos 1/4, tá bom? Vamos a mais um exemplo, vai ser nosso último aqui, e depois eu faço mais alguns exercícios. Então aqui, vamos analisar a posição relativa dessas duas setas. Então, primeiro, quem vai ser meu V1? Meu V1 é menos raiz de 5 e 1/2. O meu V2 vai ser 2 e
e menos raiz de 5 sobre 5. Agora, vamos calcular o determinante. Ao calcular o determinante desses vetores, o que eu tenho? Menos raiz de 5 e 1 meio, e 2 menos raiz de 5 sobre 5. Então, ao fazer essa conta, o que eu tenho aqui? Ao multiplicar a diagonal principal, negativo, negativo, positivo, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5, dividido por 5, 1. E agora, diagonal secundária, 1 meio vezes 2 dá 1. Então, meu determinante fica 1 menos 1, que é igual a 0. Se é igual a 0, significa que esses vetores são linearmente dependentes. Se eles são linearmente dependentes, eu tenho duas possibilidades. Ou essas retas são paralelas distintas, ou elas são coincidentes. Agora, eu vou precisar saber exatamente qual dessas duas relações eu vou ter. Então, se eles são coincidentes, todos os pontos são iguais. Então, faça um teste. Todos os pontos de R1 são iguais aos pontos de R2. Como é que eu faço esse teste aqui? Eu vou pegar e vou determinar um ponto de R1. Eu vou chutar um valor qualquer para T. Eu vou chutar o valor 0 só por uma questão de facilidade. Então, se eu faço isso, eu vou encontrar um ponto da minha reta R1, que é qual? Meu ponto x é 5 menos raiz de 5 vezes 0. Meu ponto y é 1 meio mais 1 meio vezes 0. Ou seja, daqui eu tenho que o ponto 5 e 1 meio. E agora, o que eu faço? Eu vou ver se esse ponto 5 e 1 meio está na reta R2. Se estiver na reta R2, significa que são coincidentes. Todos os pontos de R1 são também pontos de R2. Ok? Se não, aí o que vai acontecer? Elas serão paralelas distintas. Então, o que eu faço? O meu ponto x é 5, então 2s igual a 5, s igual a 5 meios. Bom, agora embaixo eu vou ter que 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos raiz de 5 sobre 5, eu esqueci o s, desculpem, s igual a 1 meio, que foi o valor de y. E agora eu vou fazer essa conta. Ao fazer a conta, eu vou ver se o s é 5 meios. Se porventura o s for igual a 5 meios, então significa que esse ponto 5 e 1 meio, que era de R1, está também em R2. Então serão coincidentes. Ao desenvolver essa conta vai ser exatamente S igual a 5 meios, como você vai ver aqui, ó. Menos raiz de 5 sobre 5S, só passo aqui para o segundo membro, vai ter raiz de 5 sobre 2. Ao multiplicar, raiz de 5 sobre 2, menos aqui. Então, vai dar S igual a 5 meios também. Então, o que eu concluo? Eu concluo que a reta R1 e a reta R2 que as retas R1 e R2 são coincidentes. Se aqui eu tivesse achado S um valor e aqui S outro valor, significaria que elas seriam paralelas distintas, ok? Na próxima a última parte da nossa aula, vamos fazer alguns exemplos relativos, mas o conteúdo foi aqui, tá bom?